Todas as crianças são especiais. Com ou sem deficiência, elas possuem características, habilidades, necessidades que as tornam únicas e possíveis construidoras de um futuro melhor. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje, especial de Dia das Crianças, com o tema Mães Especiais e Crianças Mais Ainda. E para falar desse assunto super gostoso nesse programa, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia, eu recebo aqui hoje com muitíssimo prazer Luana Brito, jornalista, nossa colega aqui na TV Alba. Verdade. Hoje numa posição diferente, né, Lu, sendo entrevistada. Hoje aqui do outro lado a gente fica sempre mais nervoso, viu, Michele? Engraçado, né? Eu acho que é diferente, mas É. fica mais nervoso mesmo. E para falar de um ser humaninho mais do que especial, Com certeza. o nosso lindo Alexandre Bisneto. Mas aqui pra gente é o Xandinho, minha gente. Xandinho, até ele, se você perguntar como é seu nome, Xandinho, não tem outro nome para ele. Muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Mia, é um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar mesmo, né? Eu não me sinto nem um pouco constrangida, nem um pouco diferente de falar que eu tenho um filho especial e que ele me mostra todos os dias que cada um de nós é muito especial. As crianças especiais abrem os olhos da gente para que a gente enxergue as especificidades, as dificuldades e, claro, os adjetivos e as características de cada pessoa. Ó, que delícia. Vocês sabem que a gente vai, todo mundo aqui sair chorando nesse programa hoje, né? Que é muita emoção. Um programa lindo, lindo, lindo. E também com muitíssimo prazer recebo aqui a Itana Matos, que ela é turismóloga e mãe de Elise Pepe. Não só de Elise, é mãe também da Letícia, mas hoje a gente vai focar na Elise. Muito bem-vinda, Itana. Obrigada. Realmente, é como você falou, a gente passa a enxergar o mundo através, né, deles. E você começa a rever seus conceitos, a encarar as coisas de uma outra forma, a se ver naquela situação, a coisa da empatia mesmo. E eu acho que isso o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir plantando a sementinha em todo lugar onde a gente vai. Exatamente. O resultado vai chegar. Sempre chega. É. Você falou em rever conceitos. Então, bora chegar pro conceito? Olha só, antigamente, o conceito da deficiência centrava-se nas limitações dentro da pessoa e apenas nos aspectos negativos. E não era levado em consideração o papel determinante dos fatores ambientais. E aí o que aconteceu? Com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, houve uma mudança conceitual. E ficou assim o artigo 1º. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. O que isso quer dizer, gente? Os impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais são tidos como inerentes à diversidade humana, de modo que a deficiência é o resultado da interação destes impedimentos com as barreiras sociais. Se você ainda não chegou lá, eu vou ser muito bem clara agora. Não é a pessoa, portanto, que apresenta uma deficiência, mas a sociedade e o meio. É verdade. Concorda, Lu? Concordo. Perfeitamente. Eu achei fantástica. E é importante a gente bater nos conceitos, porque são conceitos que vão mudando a forma de lidar concretamente as pessoas na prática, né? Com o certeza, assunto. porque todos nós temos alguma dificuldade ou algum defeito. E nem sempre eles são perceptíveis a Isso. olho nu. Né? Às vezes uma pessoa que convive com a outra vê ali um desvio moral, vê ali um desvio comportamental e tantas coisas pequenas que a gente pode observar. E a criança, né, as pessoas, mas a criança que nasceu ali com uma questão especial, que ela tem um diagnóstico, aí já fica taxada pela sociedade, já não tem mais as oportunidades nem de mostrar aquele lado
tão maravilhoso, aquelas outras características que compensam, digamos assim, tudo isso, tudo aquilo que ela não veio de nascença, aquilo que faltou em algum momento, algum erro, no caso do meu filho, um erro do metabolismo, por exemplo, mas é uma característica dele. Todas as outras pessoas têm outras características e a gente tem que aprender a viver com isso, somos complementares. Não fosse isso, que graça teria estarmos aqui. Ainda bem que somos diferentes, né? E aí essa diferença que nos une, graças a Deus. Vamos de novo para conceito, porque tem muita gente que fica, por que não fala portador de deficiência? Por que não fala só deficiente? Então, chego de novo com o conceito para vocês. Porque a deficiência, o portador de deficiência, parece que a pessoa está portando alguma coisa que é temporário e que vai passar. E não é bem assim. A maioria das deficiências, elas são permanentes. Né? E a outra coisa também, são expressões que se tornaram obsoletas e inadequadas porque não correspondem mais ao novo paradigma adotado pelo Estado brasileiro, ao ratificar a Convenção da ONU, que foi aquela que eu falei agora há pouco. Então, elas foram substituídas pela terminologia pessoa com deficiência, porque ao adotar uma perspectiva mais humanizada, considera que estes indivíduos são, antes de mais nada, pessoas. Porque se você fala deficiente ou portador deficiente, parece que você está dando um foco na deficiência e não no ser humano. Né? Ali tem uma pessoa que ela é diferente de você, diferente de mim, mas que ela tem que ter direito a todas as demais formas de inclusão na sociedade. Então, você sentiu alguma dificuldade de incluir a Elisa? Não, vamos voltar, né? Vamos voltar antes no assunto. Elisa já tem 23 anos. Como foi que você fechou o diagnóstico de Elise? O que é que Elise tem? Conta pra gente como é que foi essa história. Certo. Resumindo, porque a história é longa. Eu sofri um acidente de carro, né? Nós, minha família, eu, meu esposo, eu grávida, aos 7 meses de gestação, e minha mãe também estava com a gente. No sul da Bahia, voltando de Canavieiras, tem o Rio Cipó, e passando na cabeceira da ponte, o carro derrapou na areia seca, deu umas giradas na cabeceira da ponte e caiu dentro do Rio Cipó. Nossa. Então, eu fiquei cerca de 10 minutos embaixo d'água, e daí a Elise nasceu com paralisia cerebral. Eu cheguei a levar a gravidez até o final, conseguimos com todos os cuidados e tal, e eu não tive sequela nenhuma, já foi pra gente um milagre isso, mas Elise nasceu com paralisia cerebral. E o prognóstico era de que a Elise não conseguiria nem segurar um copo, né? Era esse. E a Elise concluiu o ensino médio, estudou na escola regular, escreveu um livro, vocês vão ver aí várias coisas que ela já fez, ela já andou surfando, ela quer ser modelo. A gente tem foto, porque a gente já está antecipando as coisas. Vamos mostrar as fotos? Deixa eu ver as fotos, vamos ver as fotos. Nossa, quanta coisa. Surfando. Pois é. Menina. Surfou, ela quer ser modelo, ela participou do Femina Áurea, que foi uma exposição que já rodou aqui a cidade. Linda, a gente mostrou no jornal aqui da TV. Foi, uma exposição maravilhosa. Maravilhosa, modelos belíssimas. Elise foi uma das 14 mulheres fotografadas para a exposição Femina Áurea. Ela tem 22 anos e conta com entusiasmo a experiência de ser modelo. Antes eu tinha essa vontade de ser modelo, né? Aí viajei pra Maceió. E aí uma prima minha que é modelo, ela falou, por que você não pode ser modelo? E hoje eu viralizo nas mídias aí. A gente não esperava que tão rapidamente esse sonho ia ser realizado, né? De uma forma tão bonita. Né, uma exposição magnífica como essa, com tantas modelos lindas, né, e mostrando que deficiência física não é limite. As pessoas que têm filhos com as dificuldades que eles têm, muitas vezes elas próprias não imaginam aonde elas podem chegar, nem elas conseguem imaginar. E muitas vezes a própria sociedade se encarrega de criar esses limites. O que você falou dessas dificuldades que a gente tem para incluir são inúmeras, desde pequenininha, para a escola, para tu procurar a escola.
ia para a escola e gostava, e aí depois diziam, ó, não tem vaga, e a gente sabia que não era isso. Essa né? é uma situação. São muitas coisas assim que a gente passa. Eu vou trazer até dados mais para frente com relação a isso, que é lei, mas que ainda existe esses jeitinhos que as escolas fazem, infelizmente, gente, para não receber essas crianças. Mas, Lu, conta pra gente o diagnóstico de Xandinho. Xandinho, eu não tinha nenhuma informação de que ele teria alguma deficiência durante a minha gestação. Ele nasceu com 40 semanas, que a gente chama a termo, né? Não teve nenhum problema na gestação. Mas quando ele, na 3ª semana de vida, ele começou a perder peso. E aí ligou um alerta. E como eu tinha muito leite, eu produzia leite, ele mamava no meu peito. E o pediatra acompanhando ali bem de perto dizia, não, pode ser a quantidade de leite, ele pode estar dormindo na hora de mamar. Mas eu falava, não, a conta não fechava. Né? Porque e mãe tem leite. Mãe, gente. A gente bota a mão, vai estar dormindo, está respirando, não vai saber quanto de leite tomou. Eu achava ele assim, largadinho, os bracinhos e tal. E aí, com 22 dias, no dia do meu aniversário, eu resolvi levar ele num pronto atendimento, relatei para a médica, uma médica mulher. Aí eu faço assim essa... A sensibilidade. A sensibilidade é diferente, o pediatra... Não que ele não seja um excelente, maravilhoso pediatra, mas a mulher me ouviu dizer que ele não tinha uma temperatura. A temperatura, quando eu media no termômetro, não chegava no 35, onde começa o termômetro. Então eu dizia, tá abaixo de 35. Olha que detalhe. E então eu vinha medindo assim, uns 2 dias, e aí a médica disse, não, vamos fazer o exame de sangue. Tudo começou aí, porque ele tinha uma situação, né, de plaqueta muito baixa, era um quadro muito assustador, né? O hospital, inclusive, nem liberou o primeiro resultado, porque achou que o laboratório do próprio hospital tinha tido algum problema. Repetimos e aí tudo começou. Quando a gente descobriu, já foi em São Paulo, que a gente precisou transferir ele de UTI aérea, que não estava conseguindo fechar o diagnóstico. E aí lá em São Paulo, por conta até do repertório, da quantidade, né, de pessoas que procuram e dos diagnósticos que são realizados, a gente conseguiu aí uma linha de diagnóstico e foi confirmado por exame genético. Meu filho tem um erro inato metabólico, é uma doença rara, né? As doenças raras, digamos que são um grande guarda-chuva. Depois vem os erros inatos metabólicos, aí dentro tem acidemia metilmalônica, que é o que ele tem. Ou seja, ele tem ácidos, pequenas substâncias que todos nós temos, ele não consegue, no processo metabólico, fazer eliminações de forma equilibrada. Então, ele não elimina determinadas substâncias e acumula, e a toxicidade dessas substâncias é muito alta. Então, ele termina, se ele não tratar, ele vai intoxicar aquele organismo e não vai sobreviver, né? Então, a gente estava conversando antes de começar o programa, quantas crianças aqui em Salvador têm esse tipo de doença? Aqui em Salvador, do nosso grupo, a gente vai mapeando, né? Até via rede social, foi que a gente começou a mapear essas pessoas, só 2 crianças, né? O Xandinho, a Gabriela também, um beijão aí para toda a família. Beijo, Gabi. Dé, Gabi, todo mundo, porque a gente se une muito, une forças, né? Com certeza. Mães e pais nessa situação, a gente procura os iguais, os que estão vivendo a mesma situação, para que a gente possa trocar figurinha mesmo. No Brasil todo são 12. 12, gente, apenas 12 crianças. Você vê como é raríssimo. Isso, e assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar, há um apagão da Bahia para cima. A gente não tem informação, né? Porque com certeza eles existem. Sim. Mas aí o acesso mesmo das pessoas, a falta de informação dos próprios órgãos de saúde, né, locais, para que existisse esse cadastro. Que é importantíssimo, você precisa saber que existe para poder até ter política pública, exatamente. Mas cheguem até essas pessoas. Realmente não tem. A gente tem esse grupo de 12 crianças que a gente troca muita figurinha, chama CBLC Brasil, porque aí é o nome da questão do meu filho é realmente muito... eu vou falar aqui só para vocês se assustar em casa. Acidemia metilmalônica com homocistinúria, tipo CBLC. Eu nem arrisco falar, né? Que vocês sabem. Eu, para falar as palavras. E assim, ele, como ela falou, do prognóstico. O prognóstico é uma coisa... Se eu pudesse tirar um programa do ar, era o Google. Tô brincando, gente, mas essa parte, quando você joga no Google, é de assustar. É uma loucura. Eu vou querer saber como é que foi essa... Eu vou pro Google sempre, me arrependo sempre que vou. Tanto é que eu fiz os exames agora, tá lá no carro, eu não vou abrir, você promete que eu vou levar pro médico. Maravilhoso, mas a gente tem que saber usar. E Tânia, o que mudou para você quando você recebeu o diagnóstico ainda na gravidez? O que mudou de planejamento na gravidez? Não, veja só. Eu acho que eu cometi uma falha aí no meu relato. A gente só foi saber depois que ela nasceu. Não soube na gravidez. Ela nasceu... Ela teve o que ocasionou foi o que aconteceu na gravidez. Isso. O que ocasionou foi o acidente, mas a gente não descobriu logo. Porque eu levei a gravidez até o final,
A gente foi fazendo os exames tudo normal, né? A única coisa que ela apresentou foi uma aceleração no coração, que eu também tive, taquicardia, e a gente foi controlando isso, depois foi melhorando. E comecei a fazer a ultrassom semanalmente. E acompanhando para poder ir segurando. Fiquei de repouso absoluto, pronto. Quando ela nasceu, teve APGA 8 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto. Excelente avaliação, tá? Em casa, aí a gente começou a notar que tinha alguma coisa diferente, que o tônus era elevado demais, entendeu? Ela também teve problema de refluxo, isso assustava um pouco, porque eu não conhecia, mãe de Maria era de primeira viagem. Primeiro né? filho de ambas. Primeiro, o seu também era primeiro, né? Então, a mesma situação, a gente fica meio tateando em algumas coisas, então... A maioria das pessoas diz que nada, isso é normal. Isso é normal, tal. O tal do refluxo realmente era uma outra coisa, mas eu também nunca tinha visto, né, uma situação dessa. Ela tinha um refluxo, parece que vai até o grau 5 e o dela era até o 4. Então, era muito forte, né? Saía os jatos mesmo, quando ela mamava. Mas o tônus muito elevado sempre. Eu nunca tinha sido mãe, mas eu tinha muitos sobrinhos. E meu esposo também tinha um monte de sobrinho. Então, a gente convivia com muita criança. Ligamos para minha cunhada, que é terapeuta ocupacional, graças a Deus. Aí, na mesma hora, ela falou, vou fazer uma avaliação. Foi lá em casa. Chegou lá, ela avaliou a Elise todinha e disse, olha, tem alguma coisa aqui. Aí ligou para uma amiga dela e É impressionante começou. como na hora certa aparecem os anjos, né? Sempre. A gente É vai continuar incrível. nesse bate-papo, porque agora já estourou, mais que estourou. Nossa, esse programa tem que ter 3 horas, gente. Não saia daí, a gente já volta. Isso é Ponto de Vista especial Dia das Crianças. Fica aí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje especial de Dia das Crianças, com o tema Mães Especiais, Crianças Mais Ainda. Gente, o programa tá uma delícia, né? A gente já tá querendo 5 blocos, o Lu falou aqui, ó. Eu acho cinco especial blocos. mesmo. Tem que ser, né? Presta atenção nesse dado, sabe que eu adoro dados. Olha, de acordo com o IBGE, 24% da população geral tem algum tipo de deficiência, ou seja, 46 milhões de brasileiros. E estima-se que ao menos 7,5% das crianças até 14 anos têm alguma deficiência diagnosticada. Apesar desse alto número, o que acontece? A gente não vê uma efetiva preocupação, posso dizer assim, na inclusão social dessas crianças. Melhorou-se? Melhorou. Tá o ideal? Aí eu Longe. pergunto pra vocês. Muito longe. Falamos juntas. Porque eu acho que começa daquele ponto que a gente falou da educação, né? Primeiro que não deveria precisar ser obrigatório que as escolas aceitassem, elas deveriam entender o quanto isso é importante, até para as crianças que não têm um diagnóstico, conviver com aquelas que colocam, né, esse desafio para elas, porque é um desafio. Uma criança que tem uma necessidade que você pare mais para ouvi-la, para compreendê-la, e você consegue. O mais interessante é isso, que quanto mais a gente está perto, mais a gente vê que existem formas, né, de você estabelecer conexões. Isso é E tão é um rico. crescimento de mão dupla. Exatamente. Isso é para criança Isso é e para outra criança. tão rico, né? Então, por que você fazer esse tipo de coisa? Nessa questão da lei, né, de inclusão, tem a lei brasileira, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é nova, inclusive, que já faz aí uma revisão das antigas. Só como eu gosto de dados, eu tenho aqui anotada, é a Lei 13.146 de 2015 e é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela veio bem, desde antes, na Declaração de Salamanca, em 1994, já tinha colocado que toda criança com deficiência tem direito à educação e acesso à escola. E nenhuma escola poderia recusar. E tinha que ser escola regular. Isso lá em 94. Aí chega a lei brasileira em 2015. E ainda assim, hoje a gente não vê isso acontecer. Ainda vê as escolas dando um jeitinho. Porque na realidade está na Constituição. Mas aí você tem que ficar fazendo leis específicas para ver se Uma coisa que já acontece. devia acontecer. E aí, se você vai para uma escola que faz isso por conta da lei, por força da lei, aí já não é bacana, né? Porque na verdade você tem que ter todo
um conjunto de ações voltadas para isso. E essa coisa da inclusão virou uma coisa meio que feijão com arroz. Ah, é uma escola que inclui? É. Mas, na verdade, o professor ele não é treinado, ele não tem técnicas para isso, porque isso também envolve, não é só querer. Você tem que saber fazer Xandinho isso. hoje ele estuda em escola regular? Escola regular, maravilhosa, uma escola construtivista, que tem mais de 30 anos e que nasceu assim, construtivista. O construtivismo, ele vai buscar do aluno para o conteúdo, né? Então, assim, é claro que existe uma metodologia, existem regras e processos, mas é importante você valorizar o conteúdo que vem da criança para que você, inclusive, através desse conteúdo, você envolve outros conteúdos programáticos e você dá as mesmas lições. Você quer ensinar números, você quer ensinar formas geométricas. Há pouco, nesse semestre, os alunos da turma de meu filho estavam levando muito a questão dos super-heróis. E eles transformaram todo o conteúdo que eles iam dar de outra forma dentro do universo dos super-heróis. Então, assim, eu posso falar o nome da escola? Pode falar. Aqui que também é uma TV educativa também, Exatamente. legislativa e educativa. A gente está falando da Lua Nova, é uma escola particular, né? Eu não tenho experiência com as escolas públicas, mas eu sei que tem algumas que têm programas interessantes em relação a isso. Mas na Lua Nova eu me sinto abraçada e Xandinho é assim um querido, eu sei que é querido pela professora, por todos os funcionários. Muita tranquilidade, porque sabem lidar efetivamente com aquilo. Não é proteger, ao contrário. Se você protege, se você dá prioridade dentro de atividades, você está excluindo. Não está incluindo. Exatamente, aqui não é bem isso. Agora nós temos duas realidades aqui. Xandinho tem 4 anos, 4 aninhos. Elise já tem 23. 23. Mudou muito, né? Mudou e você encarou coisas muito piores. Como é que foi, Tana, para você, esse processo de Elise chegar numa escola regular? Não foi fácil também, não. Você leu aí os dados, foi em 94, Elise nasceu em 96, né? E a gente tateando também com relação à escola, fomos procurar as escolas a princípio com ela, e aí a gente chegava lá, ela gostava da escola e tal, aí a gente ia para casa, depois recebia esse resultado, como eu falei há pouco, que não tem vaga ou não sei o quê. Normalmente, quando eles perguntavam assim, ela precisa de ajuda para ir no banheiro? Precisa. Aí, davam para trás. Imagina. Sabe? Tinha muito problema, assim, com relação a isso. Aí, depois, a gente começou a ir nas escolas sem ela. E aí, se a gente gostar da escola, ela não se frustra. Porque ainda tem isso, ainda né? tem isso, Você ela cria ficava uma arrasada. expectativa e frustrava ela a ficava criança. arrasada. Isso é Não vou, terrível, ela pensava, eu vou para a escola e tal, toda animada. Não, você não vai mais. E aí a gente ficava, sabe, tentando violência, ajustar. Né? Violência com a família, com a pessoa, um desrespeito. Isso é absurdo. Algumas pessoas falavam para mim, mas é lei, a escola é o que você disse. Aí a gente não se sentia à vontade de obrigar a escola a aceitar. Claro. Exatamente. Eu não vou querer. Esse é o maior patrimônio, a sua Exatamente. riqueza, a sua vida. Uma outra questão que está na lei e que muitas vezes é desrespeitada e às vezes você não entra em conflito justamente para não criar essa situação com a escola é a questão da monitoria, um acompanhamento. Porque se uma criança é especial e aí um conjunto de pessoas, que hoje você tem as TOs, as fonos, a psicóloga, a própria psicopedagoga da escola, um conjunto decide-se que ela precisa de um apoio, os autistas precisam muito de um apoio para as atividades que uma pessoa que fique ali do lado dele, a escola tem que prover isso. Seja ela pública ou privada. Na lei brasileira diz isso. Só que na hora dessa necessidade, prática, geralmente a escola chama e diz, é necessário, mas a gente não tem como arcar. É difícil, é um custo, realmente é um custo, mas assim, as pessoas já encaram tantas dificuldades, Michele. Muitas vezes tem medicamento que elas não conseguem pelo SUS. Tantas coisas. E imagine mais essa no básico, necessidade. Não é no que você precisa. Exatamente. É verdade, é verdade. Mas e aí, qual foi, a gente, nesse caminho todo, além antes disso, me lembrei de uma coisa, falando de educação, vamos pro Canadá? Vamos pro Canadá. Quando ele ia me passar dessa notícia maravilhosa, Elise vai fazer faculdade no Canadá. Isso é. Tá vendo aí? Uma alegria, isso legal. Mesmo. Meu esposo... conta um pouco dessa história. Meu esposo conseguiu aprovação para fazer um doutorado lá, já foi, a gente está aqui todo mundo morrendo de saudade, já tem 9 meses que ele está lá, e Elise já concluiu o ensino médio, e vai fazer a faculdade lá. Ele está providenciando o curso, já conseguiu, na verdade, a matrícula, e a gente está só terminando de organizar essas questões burocráticas aí, de visto e tal, para a gente ir para lá. O curso é de pelo menos 4 anos, mas a gente tem a intenção de ficar para sempre. Vir aqui só passear. E você já foi lá? Já esteve no Canadá? Não conheço o Canadá.
Ele está Isso que é encantado. maravilhoso, né? Ele Eu não está conheço, encantado. mas assim, a experiência que a gente tem até nos Estados Unidos, eu já levei Xandinho lá no NIH, que eles chamam, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Americana, é um órgão federal, e o que eles, não só lá dentro do Instituto, mas o país, a forma como eles respeitam, Sim, isso que eu o acho cidadão. interessante. É maravilhoso, gente. Porque esse respeito, gente, não precisa de nada, só precisa de respeito, né? E que assim, se somente ele isso. precisa de, não é como, ele precisa de necessidade, ele tem necessidade especial, ele precisa de... Não, olha, ele tem necessidade especial. A primeira coisa é vamos fazer juntos. oferecer né, o caminho para que ele Perfeito. possa chegar e não ao contrário, né? Eles não Exatamente. são o que é a parte ruim da sociedade, eles são a sociedade. Nós todos somos Nós juntos todos a somos, sociedade. Exatamente. Aí eu digo o seguinte, eu escuto por aí que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu já mudo um pouco isso. Eu acho o seguinte, quando nasce um filho, nasce uma leoa. Nasce uma leoa, porque a gente faz tudo para defender nossos filhos. Então eu queria saber, das duas, já teve alguma situação que houve um preconceito, uma coisa assim mais explícita, que você teve que soltar a leoa que estava dentro de você, cara? Já tive que segurar a leoa para não... A gente passou por algumas situações assim, sim. Uma delas foi o bullying na escola, que ela sofreu, né? E marcou muito. Ela escreveu o livro e ela conta isso no livro. E ela segurou, não contou pra gente a princípio, e ela amava a escola, gostava demais e começou a ficar sem querer ir pra escola, a gente sem saber por quê. No final, depois de muita investigação, a gente descobriu que ela estava sofrendo bullying. E foi uma situação bem, bem difícil, porque a gente, né, fica como uma leoa mesmo. Uma leoa, assim. Né? Então a gente tinha vontade de ir lá e, sabe? Mas acabou que a gente tirou ela da escola. Tirou ela da escola porque ela Chegou mesma... ao ponto de ter que mudar de escola. Foi porque ela mesma não aguentava mais e ela disse que não queria mais ver o garoto. E quando Era ela uma mudou de única escola... pessoa. Uma única. Você chegou a acionar a família dessa Sim, outra na verdade, criança? quando a gente descobriu o que tinha acontecido, ela relatou tudo, as coisas que ele fazia, de xingar, de falar coisas para ela, assustava. Ela usa ainda, para uma pequena distância, ela usa um andador. Mas a criança com paralisia cerebral se assusta facilmente e perde o controle dos seus movimentos, né? Então, ele chegava e assustava ela por trás. Ele chegava e dava um susto, ela dobrava as pernas e ia no chão. E ele achava isso engraçado. Não, e poderia causar um acidente Um acidente gravíssimo grave. com Quem ela. precisa? Quem é a criança que precisa de ajuda? De auxílio. Exatamente. É? É o que Isso você que a gente falou, tem que cada um pensar. tem um defeito. O defeito dele era esse. Era esse. Não era físico. Exato. Com né? certeza. E assim, quantas vezes é muito mais difícil, porque você vê essas crianças que, desculpa a modéstia, né? A falsa modéstia, mas assim, a alma é especial. diferente. Sim, geralmente são É incrível. é uma doçura, é uma forma de ver a vida totalmente diferente. Então, assim, quando você vê assim, vale mais uma pessoa educada, lúcida, boa, ou alguém que tem todos os atributos físicos perfeitos e que é cruel. E não é porque é criança, não. A gente sabe que tem esses requintes De mesmo personalidade, de personalidade. né? Que vem com o indivíduo, que pode ser aflorado ou não pelo meio. E a que família tratar. precisa estar atenta a isso. Eu acho que a gente tem que puxar cada vez mais isso. A família tem que Sim. estar mais presente em todas as áreas. É. Eu costumo ouvir, e eu concordo, que a gente está terceirizando muito, às vezes, a educação dos nossos filhos. Talvez vocês não. Talvez vocês ficam mais próximos por uma necessidade e talvez aquelas outras pessoas que têm os filhos, né, sem nenhum tipo de deficiência, estejam negligenciando. Está na hora de puxar a família mais para perto, né? Quando ela falou aqui sobre essa coisa da escola, eu lembrei disso. Agora você retomou esse assunto, eu lembrei. É essencial, não só para quem tem deficiência, mas para a gente que tem um filho com deficiência, é mais ainda. A parceria da escola com a família, Perfeito. sabe? Não pode ser diferente. Para todo mundo é importante, para a gente é essencial. Com certeza. Sabe? Porque a gente tem que estar colado. A escola está aprendendo essa coisa da inclusão. As escolas, né? Estão tateando nisso. Aquilo que você falou da escola não está preparada, não estão mesmo. E a perda de continuidade é um problema para a gente. Você ainda está com seu filho menorzinho, mas você vai sentir isso. Eu espero que, né, vá Que não, né, diminuindo, que já que a coisa reduza. Mas assim, a gente enfrentou isso muito com a Elise. Porque quando o professor está começando a entender como é que vai tratar, chegou o fim do ano, acaba.
Aí já entendeu? vai ser um É outro novo- professor. Aí vai começar tudo de novo com o outro. É uma coisa que É bom a gente que é difícil. frisar que aqui em Salvador tem o trabalho da PAI, né? Que eles já fazem junto a algumas escolas regulares, né? Que é de inclusão, que prepara tanto o aluno para ingressar na escola regular, quanto o professor para receber esse aluno. Muito importante isso. E é gente. importantíssimo. Muito, E muito. E saber sim. conduzir uma situação dessa dentro É. de uma sala, de forma que eles vão naturalizando essas informações e agindo de forma a contribuir, a colaborar. E Isso. entendendo que o defeito, o que ele acha que a criança está interpretando como um defeito, é uma característica do outro e que ele também tem limitações, É, né? Sempre colocar essa questão, essa ótica se de ver a colocar coisa. a questão da empatia, se colocar no Que lugar está do sendo outro. muito falado e as pessoas estão botando muito pouco em Em prática. prática, é, o que com é realmente certeza. a empatia. É. Né? Se colocar literalmente no lugar do outro. Você. E a gente está com dados que são muitas as pessoas, e se a gente for parar para pensar, a gente conversando aqui agora, eu vendo, realmente na sala de meu filho, não tem nenhuma criança com deficiência. Mas, eu ia falar para você desses dados, que aí, talvez esses dados não incluam, e não devem incluir, porque o autismo, por exemplo, não é considerado uma doença. Né? Ele é uma condição. Então, nesses 46 milhões, né, de Deve brasileiros, ser muito maior. não tem, por exemplo, a questão sensorial que está incluída aí no conceito, né? Meu filho tem fortes questões sensoriais. Ele chegar numa festa de aniversário, muitas vezes ele não consegue equacionar todos aqueles estímulos visuais, auditivos, e ele passa mal. Ele chega de repente, a botar para fora alguma coisa que ele comeu, porque ele se sente muito mal naquela situação. E as pessoas, às vezes, tendem a olhar e a julgar aquilo sem ter a menor noção Conhecimento do da que é que coisa. Do que é que tá acontece. E acontecendo. isso é fato. Outro dia eu estava conversando com a psicóloga, ela disse, quando uma pessoa gosta muito de chocolate, se ela imagina um chocolate, a boca dela enche de água. Isso é sinestésico. A reação sensorial, sinestésica de uma criança sensível do ponto de vista sensorial, que ela tem essas entradas, digamos assim, todas muito aguçadas, o que é um grão de arroz na sua boca parece para ela, o mesmo grão parece para ela muito maior. Então, isso, gente, é uma questão individual. É por isso que ele é melhor, pior. Não, é individual. Que para você também, às vezes, tem uma... A gente diz que o quê? Que tem uma gastura. Um ginge. Às vezes você tem uma gastura de uma coisa, tem de outra. Então, assim, a gente precisa se abraçar, entender, se colocar no lugar do outro, se respeitar. Pronto. Respeito é a palavra-chave. A gente vai fechar esse bloco aqui com a palavra respeito. Você não sai daí. Aliás, eu vou permitir que você vai beber só uma aguinha e a gente já volta com mais ponto de vista. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje especial Dia das Crianças. O nosso tema mais do que gostoso, mães especiais, filhos mais ainda. Eita, que uma delícia esse programa, não tá? Demais. Lu, a gente fala que nascer um filho é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, de um pai, de uma mãe, e muda por completo. Quando nasce uma criança com deficiência, uma criança mais do que especial, como foi no seu caso, o que é que mudou? Que Luana que surgiu? Surgiu uma Luana que todo mundo pergunta, você é médica? Porque a gente se torna especialista, né? Especialista, no caso de Xandinho, que é uma doença rara, são poucas as pesquisas, são poucas as informações que se tem, a gente vai buscar mesmo, vai buscar entender, vai puxar da memória aquelas aulas de biologia, quando a gente aprendeu os conceitos de genética, para tentar encontrar subsídios para a gente conseguir lidar com algumas situações, né? Então, eu acho que também nasce uma Luana que é mais compreensiva, que tem todo esse discurso que a gente está conversando aqui, de colocar na prática, de, como eu disse no outro bloco também, de naturalizar isso. Porque somente quando a gente naturaliza, a gente consegue ser assim na vida, né? Olhar o outro com mais respeito, entendendo que cada um tem suas limitações. E no caso da gente, houve um fortalecimento da família, da fé. Eu acho que tem uma Luana muito mais
crente em Deus, Deus é maravilhoso. A gente falava aqui também sobre isso, de como os anjos aparecem, de como as situações vão se encaixando de uma forma que você fala, meu Deus, Os é milagres incrível. cotidianos, né? Cotidianos, Cada cotidianos, avanço. Eu falo que minha mãe é auxiliar de enfermagem, né? Trabalhou um período da vida dela e hoje meu filho toma uma injeção intramuscular diariamente. E quem aplica é meu marido, que é engenheiro. Olha E como todo mundo virou médico. minha mãe que ensinou meu marido. Eu brinco assim que minha mãe só fez o curso de técnica de enfermagem na vida Para isso. para isso. Porque hoje, né, a gente tem uma segurança muito maior de ter ela junto. Nós passamos um período grande em São Paulo entre o diagnóstico, entre o tempo que a gente passou de internamento em hospital. Depois a gente resolveu ficar lá um período para poder estar nesse início de tratamento aí mais perto dos médicos que haviam diagnosticado. Então, essa segurança que ela passa pra gente, eu brinco justamente assim, sempre tem alguma coisa que você fala, tinha que ser dessa forma, né? E isso nos transformou, nos leva a ser seres humanos muito melhores. Tem uma frase que eu amo, que é a seguinte: Deus cria caminho onde não há caminho. E é isso mesmo. Parece que vai construindo assim as coisas, né, de uma forma tão perfeita. Tudo acontece. E depois veio essa questão do grupo, que eu nunca tinha tido Facebook. Sou jornalista, mas era uma coisa Olha que não só, me atraía. Igual a mim também não tenho rede Era social. Eu nunca tinha feito um Facebook até 2015. Quando tudo isso aconteceu, aí meu esposo já falou, olha, eu acho melhor você ir para o Facebook, porque a gente começa a buscar grupos. É isso que eu digo. A internet tem coisas que não são legais, mas tem muita coisa bacana. Isso é fenomenal. Isso aí é fenomenal, porque você liga para fenomenal. do mundo inteiro. Com certeza. Né, que tem a mesma... E é essa troca de experiências que vai levando a gente ao avanço, assim como a própria ciência. Eles precisam que a gente ajude e que a gente esteja disponível para ajudar, para contribuir. Porque o meu filho hoje está cadastrado no programa de pesquisa americano e ele é um número, ele é um dado, E ele você pode coloca mudar que muita coisa. Existe preconceito de alguns pais que não querem colocar os filhos à disposição da ciência. Existe. É isso. Porque às vezes a questão da proteção, né? A gente sempre busca, acha que está fazendo o melhor para... não, porque se eu colocar, pode ser que queira... Se for qualquer tipo de teste, qualquer coisa desse tipo, você vai ser avisado, você vai ter que ser autorizado. Você vai botar num lugar que tem credibilidade. Exatamente, né? exatamente. Mas a ciência, ela avança dessa forma. Às vezes você tem lá inscrito nesses programas de pesquisa pacientes que não têm realmente muita esperança. Estão num momento da vida em que eles vão sim passar por testes que eles mesmos, os pais, a família, o próprio paciente, tem capacidade de dizer que quer se submeter a alguma... novo medicamento. Isso vem depois de tantos testes em ratos, peixes, ratos, primatas, depois humanos, né? Então, assim, mas os avanços só são possíveis através disso. Eu, assim, até Ju, a produtora do programa, maravilhosa, me pediu um vídeo que Xandil, quando esteve nos Estados Unidos, eles pediram pra gente gravar, autorização pra gente gravar. E tem um vídeo lá do grupo de pesquisa. E eles conseguem tanta coisa, gente. O médico, quando diagnosticou Xandinho... pode mostrar um trechinho do vídeo? Pode sim. É ele lá no Instituto Americano, sendo avaliado, passa por todos os testes. E assim, de qualquer forma, também estamos hoje eu falo que eu estou na lista de e-mail deles number one, né? Tipo, quando sair alguma novidade também eu vou estar sabendo em primeira mão. No caso da Itana também foi assim, na medicina ela meio que teve que, porque segundo o diagnóstico, a Elise não ia nem segurar um copo, nada disso. Isso, pois é. Era isso que a gente, né, foi descobrindo que não era dessa forma. Trabalhando com ela foi estimulada desde 1 mês e meio de vida. A importância de estimular. Muito, é muito importante. A fisioterapia é um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado. Agora, você tem que focar. Ela gosta, graças a Deus por isso, porque tem criança que não gosta, né, que não quer ir. É importante também entender Com certeza. Mas aí eu acho que assim, a criança, quando ela entende que aquilo ajuda, né, a criança especial também tem esse traço, eu acho. Ela vai em busca. Vai em busca. Ela se joga naquela atividade, né? E a Elise ainda tem isso mais reforçado, porque ela é muito determinada. Oh, que maravilha. Ela é muito determinada e ela busca mesmo. Ela, quando não está bem, eu quero, sabe? Então ela vai, tenta e consegue, sabe? Ela é tão determinada que ela nasceu. Ela podia não ter nem nascido, ela era muito determinada. Ela te salvou ali. Ela falou assim, minha mãe, aguenta aí, prende essa respiração aí embaixo, que a gente vai conseguir, a gente vai sair daqui nós duas. É isso Maravilha, mesmo. Ela é tão determinada que nasceu, exatamente. Ela conseguiu, né? Porque conseguiu e tá brilhando quando a gente cada vez conta a mais, história, as pessoas falam, mas não era possível nem para você. Quanto mais
para ela. É. E é verdade. Duas né? vitoriosas. Quando a gente estava indo para o pronto-socorro, na UTI, na ambulância, desculpe, para Ilhéus, porque foi na saída de Canaveiras o acidente, eu me lembro que eu ficava na ambulância, a ambulância a 1000, naquela sirene lá, e eu pensando se eu sabia dizer, pensando se eu sabia meu nome completo, se eu sabia onde eu trabalhava, se eu lembrava o nome da minha... Porque eu sabia o que tinha acontecido comigo. Quer dizer, você ficou consciente o tempo inteiro. Não, eu desmaiei. Sim. Mas na hora que eu fui, porque meu esposo que tava conseguiu me voltando. reanimar. Sim. Meu esposo conseguiu me reanimar e tal, e eu acordei, fui levada para o pronto-socorro, tudo isso. Do pronto-socorro não tinha estrutura nenhuma, Canaveiras, cidade bem pequenininha, não tinha... 23, 24 anos. Isso, imagine, não tinha estrutura nenhuma. Então, me levaram para Ilhéus. E na ambulância eu ficava pensando isso, né? E aí eu ficava, graças a Deus, minha cabeça está funcionando. E eu não conseguia nem falar, porque meu pulmão estava tomado de água. Nossa Senhora. A gente fez um raio-x lá em Ilhéus. Você estava presa dentro do seu corpo. Exatamente. A cabeça Um segundo funcionando. nascimento, você pode dizer. Você Foi, eu nasci novamente. de novo. Eu nasci de Nasceu novo. para que Elisa nascesse. É isso Elisa. E ela Maravilha. E ela conseguiu realmente, olha, ela usa cadeira de roda, tem uma motorizada que ela vai andando para todo lugar. Na escola ela andava, a gente parava, tirava ela da cadeira, botava lá, tchau. E ela ia sozinha para a sala, Independente. com a cadeirinha motorizada dela. Essa autonomia, Entendeu? Muito independência, são importante palavras isso, que... gente. E assim, para os pais, né, que estão vendo a gente, assistindo a gente aqui agora, que tem uma criança especial, não é para a gente proteger demais ou colocar uma redoma. Eu acho que a gente deixar, Vivi. Precisa. soltar para o mundo, para a vida, né? Vão ter as frustrações, como toda criança, como Dar os a gente está suportes construindo a necessários, vida mas da deixar gente. Isso. viver. Deixar. E ter a própria identidade, olha que coisa linda. A gente está conversando com a Itana aqui, mas a Elise, ela é Elise, ela não é a filha de Itana. Exatamente. Né? É. Xandinho, meu Xandinho filho, é ele é Xandinho, Xandinho, né, ele gente? tem uma Daqui a personalidade, uma pouco, tô doida figura, pra é conhecer. verdade. Figura. E Xandinho, ele passou por uma cirurgia, ele teve que colocar uma válvula intracraniana com 40 dias. Quando eu penso, eu mesma falo, gente, não era eu, era alguém que estava ali dizendo, vai, leva o meu filho e Imagina. coloca, porque não é possível. Porque você fica na atenção. Mas quando você sabe que é pro bem, que aquilo ali só vai dar certo, eu acho que o pensamento positivo, eu sempre tenho isso muito mesmo. isso, sabe? O prognóstico certeza. também de Xandinho era que se andar vai ser com uns 4 anos. Andou com 1 ano e 2. Olha Fisioterapia direto. Direto. Se der, a gente agradece a todo mundo, né? Que a TO maravilhosa, Vanessa, a Fono, Juliana, a fisioterapeuta, Você todo veja mundo. que é uma Rejane. rede de apoio. Não é uma pessoa só. Não. São vários. Nós somos um time. um Tem time. um time, Lu, exatamente. você depois já foi 2 vezes para fora do país, né, para participar de eventos. Então, você hoje entrou na causa mesmo. De É corpo e isso. alma. Além disso, nasce essa mãe que é ativista. Ativista. É, Legal. porque a gente, ao fazer esse grupo, né, sempre eu estou muito envolvida, agradeço muito a Deus também, ter condição, né, Mi, que é uma coisa muito difícil. A maioria das pessoas realmente não tem como, às vezes, montar uma estrutura mesmo, nem tratamentos de são terapia, caros, porque deslocamentos. é muito difícil você conseguir pelo Sistema Único de Saúde, você ter as terapias certas, né? A PAI faz um trabalho maravilhoso, mas tem uma limitação. Até de número de Física atendimento. e, enfim, de custo, tudo muito caro, custo tudo muito alto. O medicamento Xandinho hoje, essa injeção intramuscular que eu me referi, a gente traz dos Estados Unidos. Não tem no Brasil, não. No Brasil tem, mas a concentração é 4 vezes menor. Menor. Não, menor. O que acontece? Aqui, por exemplo, a medicação que eu dou a ele, que eu precisaria estar dando 2 ml, hoje eu dou 0,5. E é intramuscular. Então, a dor que ele sente é muito menor. Mas o Ministério da Saúde não está muito preocupado com a dor que a criança sente. Ele está preocupado que, tem a medicação? Tem. Mas A gente mãe te preocupa a gente também quer o com conforto, bem-estar, né? O bem-estar, porque isso dá qualidade de vida. Eles já tomam injeção todos os dias. Imagine se ela for 4 vezes mais dolorida do que ela é. Com certeza. Itana, como é que é o dia a dia da família de vocês? Que a gente sabe que tem a Letícia também, né, que tem uma diferença de idade de quantos anos? É 16 anos. Como é que é essa família? 15 anos, na verdade. A Lu falou que uniu mais a família. Como é que é lá em Uniu, casa? sim, uniu muito. A Elisa queria muito uma irmã, ela sempre falava. Pedia e a gente não... Né? Até que quando ela estava com 16 anos, eu já estava também com a idade mais avançada, e eu disse, olha, tem que ser esse ano, se não for, não vou mais querer, não. E aí a gente resolveu, eu usava DIU, tirei o DIU e engravidei logo, foi bem rápido. E a Letícia, inclusive, o nome significa alegria, né? Trouxe muita alegria, mais alegria para nossa casa, nos uniu muito, Elise ficou muito feliz,
né? Foi um presente de Deus para a nossa família toda. Maravilha. E hoje a gente está vivendo essa expectativa da ida para o Canadá. Então estamos unidos em torno disso, né? Mas assim, a nossa rotina é muito dura também, de batalha, de fisioterapia, de tratamento. Ela faz muitas atividades na clínica e ela gosta, como eu falei, né? Tem essas atividades, quando estava na escola também, porque agora terminou e vai fazer a faculdade lá. Mas era a vida muito agitada mesmo, né? E todo mundo envolvido com as atividades de Elise, com certeza. Mas agora é isso aí. A gente está chegando no finalzinho quase do programa hoje. A gente queria muito mais programa. Lu, com qual é a certeza. sua preocupação com o futuro de Xandinho? Eu aprendi desde o dia que a gente fez esse diagnóstico de Xandinho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não é que a gente vai negligenciar e não pensar nunca no futuro, mas é cada dia com a sua alegria e com a sua dor, administrando dia após dia aquilo que surge de novo. Eu acho que ele vai ser muito feliz. E um dia o pediatra dele me perguntou assim: o que é que você mais deseja para o seu filho? E eu respondi: felicidade. Ele olhou para mim e disse: nossa, a maioria das mães diz saúde. E eu falei: o que é ter a saúde do corpo físico se não tiver felicidade? Ele é feliz, ele é uma criança alegre, o tempo inteiro está nos passando isso, nos tranquilizando em relação a isso. Então, eu acho que é o mais importante, a gente ter uma rede de apoio, seja de profissionais, seja da família, dos amigos, que nos veem como pessoas normais, que podemos acrescentar, que vamos precisar também em vários momentos, e a gente conviver e ser feliz todo dia. Exatamente. Isso mesmo. Qual seria o principal conselho que você daria para uma mãe que tem um filho ou uma filha com paralisia cerebral? Olha, primeira coisa que eu aconselho é dar essa segurança do amor. Ame acima de tudo e deixe seu filho e sua filha saber, ter certeza de que ela é amada, de que ele é amado. Isso é extremamente essencial, assim, importante mesmo. E a outra coisa é a questão de você não desistir do tratamento, não desistir, é preciso a fisioterapia. Não, às vezes as pessoas escondem os seus filhos, né? E às vezes a própria criança quer se esconder porque ela tem uma dificuldade, uma deficiência física. Não esconda. Mostre para o mundo e não super proteja. Você falou isso aqui, é muito importante isso, sabe? Pode estudar. A criança pode estudar. A Elise fez rapel. Olha! A Elise fez rapel, sabe? A gente ficou lá tensionando a corda, segurando, mas ela tem paralisia cerebral. Quantas pessoas aí que não têm deficiência física nenhuma não tem coragem de subir numa parede? Com certeza. Né? E ela, num aniversário, viu o rapel, ficou lá olhando e a gente olhava para ela e via ela olhando com aquela cara de que queria estar ali. Meu esposo falou: você quer ir? Ela: e eu posso? Ele disse: pode, claro. Você pode tudo? Por que não? Peraí, que eu vou resolver. Foi lá e tal, e ela subiu na parede de rapel. Que delícia. Então, gente, não esconda seus filhos e auxilie para que eles consigam. Aquilo que não dá para subir na parede de rapel sozinha, ajude que ela sobe. Entendeu? Dê oportunidade a alguém conhecer exatamente. seu filho tão maravilhoso, né? Não é esconder dentro de Exatamente. casa essa pérola. Eu não tô querendo acabar o programa nunca, né? Vocês estão vendo? Eu vou falar uma frase e eu vou pedir para cada uma de vocês completarem. Tá. Vamos lá. A minha criança é mais do que especial. Por quê, Lu? Porque ela é sinônimo de alegria, porque ela é sinônimo de resiliência e porque ela todos os dias abre um sorriso e diz: bom dia, sol! Que lindo. E Tana, a minha criança é mais do que especial. Por quê? Porque ela é muito amada e determinada. Maravilha. Então agora eu vou agradecer demais a presença das mamães aqui. Muitíssimo obrigada, Lu. Muitíssimo obrigada. Itana. Obrigada também. Obrigada a você. Mas agora, senhoras e senhores, nós vamos terminar este programa com os grandes astros. Que foi? O que a gente falou aqui o tempo inteiro de quem? Do meu querido Xandinho e da minha querida Elise. Então agora, preste atenção, com vocês, nossas crianças mais do que especiais. Até o próximo.